Epa, Major, cheguei mesmo na hora da merenda, hein? Chapate. Maria, cadê, era? Bora aproveitar. Pode comer? Pode. Então bota um cafezinho aí. Pode comer, Dona? Oxe aí, café? Tem Pode copo? comer? Não, acho que acabou os copos. Bom, bom. É bom mesmo? Eu venho aqui. Meu roupa, rapaz, não pelava. Eu pegava aí, viu? Obrigado o quê? É R$3 um bolinho desse. Não é de graça, E não? de graça, eu só não te dá nada a ninguém. Mas não, pelo amor de Deus, eu pensando que era de Você comeu graça. quantos? Eu comi, eu acho que foi, peraí, 2, 3. Tinha 10 lá no pacote, a R$3 dá 30. R$36. Ave Maria, se soubesse não tinha passado nem aqui, homem. Ah, manda você Meu ser Deus, agora você tinha tomado café, hein? guloso. Cadê meu caderno? Meu Deus do céu, eu tô fora, velho. Ah, vai pra Meu lá, digo eu. Deus, eu tô pensando que era de graça. De graça. De graça não tem nada de graça não. Nem merenda nas escolas é mais de graça, quanto mais aqui.